Tudo bem, nós estamos avançando na jornada do estudo do livro de Daniel. Que maravilhoso, pelo menos eu estou considerando maravilhosa essa jornada. Espero que você também esteja desfrutando desses momentos agradáveis de estudo da palavra de Deus, de ampliação do conhecimento sobre a palavra de Deus, de aprofundamento em muitos assuntos que talvez você não conheça, não tivesse conhecimento ou não estivesse assunto com o qual você não estivesse familiarizado. Mas que bom tê-lo aqui nessa jornada comigo. Eu sou Felipe Lemos, já falei que eu sou alguém que gosta de estudar profecias, eu não sou necessariamente um professor de teologia, nem um acadêmico de teologia e nem um teólogo propriamente dito, porém eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar aquilo que aprende sobre a palavra de Deus. Vamos juntos na jornada hoje com o capítulo 4 de Daniel. Uma mudança impressionante na história de Nabucodonosor. Vamos lá? O capítulo 4 ele traz uma narrativa muito diferente. Ele muda muito. No capítulo 2 você teve aquele sonho, né, de Nabucodonosor, o sonho da estátua, a explicação de Daniel, tudo aquilo que estava implicado na sucessão dos impérios, um assunto que eu já expliquei, ele vai ser concluído, ele vai ter mais desdobramentos a partir dos capítulos 7 e 8 em diante, tá bom? Então você vai entender mais sobre essa sucessão dos impérios quando nós estivermos estudando os capítulos 7 e 8. No capítulo 3, Nabucodonosor parece que não entendeu nada daquele sonho que ele teve. Aí ele resolveu fazer uma estátua de ouro toda, e obrigou os moradores de toda a região dominada pela Babilônia a prestarem culto e adoração àquela estátua. Mas houve o testemunho fiel dos amigos de Daniel, que não se curvaram. E agora no capítulo 4 há uma mudança ainda maior. Primeiro até pela linguagem. Esse capítulo 4 ele traz um edito, ou uma espécie de carta escrita em primeira pessoa pelo rei Nabucodonosor. É isso mesmo, ele escreve. E isso é registrado no livro de Daniel. Isso inclui uma longa confissão a partir da experiência pessoal com Daniel e com o Deus do profeta. Provavelmente tal material, ele, incluindo a visão, tenha ocorrido nos últimos anos do reinado de Nabucodonosor. Alguns comentaristas, eles não creem na veracidade total desse relato. Porém, também faltam informações sobre os últimos 30 anos da vida desse monarca. Então, nada impede que ele possa ter deixado esse registro, sim, e que isso tenha sido incorporado ao livro de Daniel. As chamadas crônicas babilônicas, que é uma porção de registros feitos em tabletes com escrita cuneiforme pelos caldeus ao longo de vários anos, elas não falam nada sobre uma possível doença de Nabucodonosor, que é o que nós vamos ver agora no capítulo 4. Muito menos a possibilidade de que tenha se convertido ao Deus dos hebreus. Mas os principais fatos registrados sobre esse monarca tratam da chegada do seu pai, Nabopolassar e tal, outros assuntos. Então não era objeto realmente dessas crônicas babilônicas. O comentário bíblico adventista afirma que essa mudança de narrativa para a primeira pessoa pode ser explicada pelo fato de Daniel ter escrito sob ordem de Nabucodonosor, ou ainda que como conselheiro próximo do rei ele tenha acrescentado algumas partes ao edito. Então, essa é a explicação por que você tem essa redação diferente agora do capítulo 4. E o fato de não ter aparecido nada extra-bíblico sobre essa questão de Nabucodonosor não é bem assim. Daqui a pouquinho a gente vai ver um indicativo que pode ter relação com o que aconteceu ali. Vamos avante? Daniel capítulo 4, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar
a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Olha só que interessante, vários aspectos interessantes dos versos 1 a 9 já. O rei falou com uma tranquilidade, indicando que seja realmente o final do seu reinado de 42 anos. Ele se orgulhava do seu império. O historiador Heródoto afirma que Babilônia tinha a forma de um grande quadrado. Os muros da cidade, com espessura de 30 metros e altura de 104 metros, possuíam uma extensão total de 88 quilômetros, é isso mesmo. E a cidade tinha uma área de 490 quilômetros quadrados. Que cidade, hein? Que fortaleza. É disso que nós estamos falando, Babilônia. Claro, hoje a gente não tem nenhuma ideia. São ruínas de ruínas de ruínas lá no Iraque. Mas isso já foi uma grande e impressionante cidade. Aliás, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Na Babilônia antiga, só para você ter ideia, havia uma forte atividade religiosa. Um tablete cuneiforme do templo de Nabucodonosor alista 53 templos dedicados a deuses importantes, 955 pequenos santuários e 384 altares de rua, todos dentro dos limites da cidade. Só para comparar, Assur, que foi uma importante cidade assíria, tinha 34 templos e capelas apenas, bem menos que a Babilônia de Nabucodonosor. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, segundo Diodoro, foram construídos pelo rei para sua esposa de origem meda, da Média, né? A fim de que ela pudesse matar a saudade, vamos dizer assim, das plantas que tinha na sua pátria natal. E aí encheram de bonitas plantas, jardins impressionantes. Aí, para você ter uma ideia do que era a Babilônia. Mas vamos lá, voltar à situação psicológica do rei. Aparentemente, o rei ouviu primeiro os sábios da sua corte, embora no fundo ele tivesse a forte impressão de que a verdadeira resposta viria do profeta Daniel. A expressão espírito dos deuses santos indica o reconhecimento de superioridade espiritual de Daniel, mas não necessariamente uma palavra que atestasse a crença no mesmo Deus de Daniel. Você percebe que Nabucodonosor está passando por um processo de compreensão e, digamos assim, até de conversão. Embora os críticos, a linha crítico-histórica da Bíblia, existe uma escola crítica histórica da Bíblia que não interpreta dessa maneira, ela não vê conversão de Nabucodonosor, ela vê apenas um relato de um rei em relação aos fatos que ele está percebendo ao seu redor. Mas para quem acredita na revelação, na Bíblia como revelação da parte de Deus, há um elemento maior por trás. Vamos continuar o relato e entender algumas coisas. E tem um detalhe que eu não quero deixar passar. Veja que Nabucodonosor faz menção nesses primeiros 9 versos, numa das partes ali, que o nome Beltesazar foi dado em honra ao seu Deus. Lembra daquilo que eu falei lá no capítulo 1? Pois ele confirmou isso agora no próprio texto. Vamos lá então, versos 10 em diante. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. Continua o relato. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Verso 17 agora.
Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, que é Daniel, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Olha aí só, hein? O que aconteceu? O Jacques Ducan lembra que o símbolo da árvore não era estranho para Nabucodonosor, não. O próprio Nabucodonosor, em uma inscrição, ele compara a Babilônia a uma grande árvore que abriga as nações do mundo. Além disso, o paralelo entre a árvore e a estátua do capítulo 2 é bastante claro para que Nabucodonosor compreenda alguma coisa da mensagem básica do sonho. Então, não tinha nada de estranho para ele esse sonho da árvore, né? O início da descrição é bem positivo, né? Você está vendo. Apresenta uma árvore muito grande, bem estabelecida, que servia de abrigo a todos, chegava até o céu, muito bonito. E certamente Nabucodonosor se entusiasmou com o início dessa descrição. E tem um paralelo interessante com Ezequiel capítulo 31, versos 3 a 9, onde é apresentado claramente o conceito de orgulho e força da nação, lá conhecida como Assíria, e que tem similaridades com a árvore sonhada pelo rei babilônico. Depois você pode conferir Ezequiel 31, 3 a 9. Só que a segunda parte do sonho não é positiva. Fala de um vigilante, aparece um outro elemento na história, um vigilante, um santo que descia do céu vai cortar os ramos. O Jacques Ducan diz que, de acordo com uma antiga crença babilônica, atestada no comentário zoroástrico do Avesta, o grande Deus colocou 4 vigilantes sobre os 4 cantos do céu e sobre os movimentos astrais. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Eu não sei se você já ouviu falar do zoroastrismo, e do Avesta, que é uma espécie de uma leitura referência dessa religião. A religião de zoroástrica era uma religião antiga da Pérsia e ela já atestava, em alguns registros aí, essa ideia de vigilantes sobre os 4 cantos do céu. Então, por que eu chamo a atenção para isso? A linguagem que Deus utilizou para falar com Nabucodonosor era uma linguagem familiar a ele. Preste atenção nisso. Deus não deu um sonho absurdo que não fizesse sentido para ele. Deu um sonho de uma árvore e falou de um vigilante. Esse vigilante, no imaginário de Nabucodonosor, faria sentido. Ele certamente associou isso a alguma figura divina ou enviada por deuses para dar essa mensagem para ele. Veja a preocupação que Deus tem de fazer com que sua mensagem seja compreendida, seja entendida e seja familiar. O próprio exemplo da estátua fala disso, e agora da árvore. Deus está preocupado em fazer as pessoas entenderem a sua mensagem. Alguns gostam de falar que a Bíblia é um livro muito complicado, complexo de ser entendido, difícil de ser lido, meio que fechado, codificado. Não caia nessa falácia, nessa argumentação falaciosa. A Bíblia é um livro para ser compreendido, tá? É um livro para ser estudado, amado e obedecido, porque ele é uma revelação de Deus para a nossa vida. Então, como é que Deus vai dar uma revelação que você não pode entender? É claro que nós não vamos entender a profundidade de tudo que Deus demonstra por nós na Bíblia. Claro, a profundidade do amor de Deus, todas as implicações disso, nós só vamos ter uma ideia se estivermos salvos na eternidade. Mas aquilo que é essencial para compreendermos como Deus age de maneira geral em relação a nós, isso está bem compreendido na palavra de Deus. E o estudo dela é muito necessário. Então, feito esse parênteses, que eu queria deixar claro para vocês. O verso 15 indica, segundo o comentário bíblico adventista, que os frutos brotos da árvore ficariam. Isso pode indicar que o rei seria restaurado da sua enfermidade depois, demonstrando que, na verdade, o juízo era muito mais contra a Babilônia e não contra ele, porque a nação, sim, estava condenada já, né? Jeremias 25, Jeremias 50 já fala disso, e o próprio livro de Abacuque também, no seu 2º capítulo, já fala disso também.
Deus muda a mentalidade do rei e o faz tornar-se como um animal. O texto sugere que isso duraria pelo menos 7 anos. Neste ato, Deus reafirma a sua soberania sobre homens, deixando que sigam o curso da sua vontade. É interessante isso, né? O rei termina a sua fala confirmando que quem pode dar a correta interpretação, então, é Daniel. O rei confia nele porque vê realmente nesse servo de Deus alguém ligado a uma divindade superior. O Dukan afirma que Nabucodonosor deixará de ser animal só quando reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Em outras palavras, o estado animalesco de Nabucodonosor está ligado à sua inconsciência religiosa. O rei não tem um conhecimento ainda real de Deus. E aí agora continua o texto bíblico, verso 19 em diante. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho, a sua interpretação, o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse a seus inimigos. A árvore que o senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante e na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. Confirmação de que a árvore era a Babilônia. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens até que se passem por ele 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quando ao que foi dito que se deixasse o toco da árvore com suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Agora Daniel falando direto para o rei. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Forte, hein? Aqui nós vemos um profundo desejo da parte de Deus de fazer com que o monarca se desse conta da sua condição. Vocês estão vendo o carinho que Deus tem por um monarca pagão? Veja como Deus quer trabalhar na vida de um homem que não era inicialmente temente a Deus e até agora ainda resistia. Mas a condição dele ficaria mais baixa ainda. Ele se tornaria um animal. Alguns psiquiatras podem deduzir que o rei sofreu de uma variante de paranoia, uma esquizofrenia. Nesse caso, a pessoa imaginaria que se transformou em um animal e passaria a se comportar como tal. É possível que alguém dê uma explicação. No seu livro, Segredos de Daniel, Jacques Ducan fala de uma descoberta ocorrida em 1975, de tabletes cuneiformes que podem atestar esse período de insanidade de Nabucodonosor. Ali é dito que durante algum tempo a vida do monarca parecia sem valor, que ele estaria dando ordens contraditórias, sem sentido, não conseguia expressar afeição pelo filho ou pela filha, nem reconhecia seu clã. Provável confirmação do relato bíblico. Provável, né? Nós não sabemos exatamente o que ocorreu. Mas há uma promessa de que se ele reconhecer, ele teria a possibilidade de reconhecer o verdadeiro Deus, e ao reconhecer haveria esperança para ele, ele voltaria ao seu estado normal e recuperaria o reino. Mas Daniel dá 2 orientações para ele: abandone os seus pecados e use de misericórdia para com os pobres. Daniel faz um apelo ao coração de Nabucodonosor. É isso que Daniel faz no capítulo 4. Um chamado para a decisão espiritual. E veja o que acontece nos versos 29 em diante. Passados 12 meses,
Quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, olha ainda a atitude dele, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras de aves. Que loucura, hein? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha só, que relato fascinante de Nabucodonosor no final do seu reinado, no final da sua vida. É provável que o rei estivesse também, quando ele começou a falar de não é essa grande Babilônia, ele estava olhando para tudo que tinha sido construído, os jardins suspensos, né? Só que o orgulho de Nabucodonosor ainda impedia de enxergar mais além. E aí então se cumpre o sonho na sua vida e ele se torna um animal. Ao final dos 7 anos, muitos vão concordar que esses 7 tempos são 7 anos, prediz para a duração da loucura do rei, vamos dizer assim, houve o restabelecimento da razão do monarca, mas ele só voltou ao normal quando reconheceu a Deus como soberano. O Ducan afirma que até no poço da bestialidade é possível erguer os olhos e se reunir à humanidade. Tudo que Nabucodonosor tinha de fazer era levantar seus olhos para o céu. É interessante que nesses primeiros 4 capítulos nós vemos o grande, claro desejo de Deus de levar mesmo reis impiedosos a um contato mais próximo com ele, né? O Ducan tem uma outra frase interessante. Nabucodonosor se livrou do seu orgulho ingênuo. Ao amadurecer, tornou-se uma pessoa humilde. O que muitos demoram uma vida inteira para aprender, Nabucodonosor compreendeu em 7 anos. Tendo experimentado a precariedade da vida, ele passa a saber que não é eterno. E ciente de suas limitações, ele decide seguir o caminho do arrependimento, né? E da humildade. O monarca finalmente experimentou a conversão. Eu também acredito muito nisso, de que ele passou por um período de conversão, e o relato termina de uma maneira impressionante. Claro, não tem nenhuma uma reação mais clara da parte dele dizendo, olha, a partir de agora eu vou viver com vocês, judeus, não tem nada disso. Mas é muito provável que Nabucodonosor realmente reconheceu o Deus de Daniel como o Deus dos deuses, o Deus soberano, acima dele, acima de todas as divindades que ele pudesse adorar e que supostamente poderiam estar cuidando dele. Isso é muito fascinante. A maneira como Deus trabalha com Nabucodonosor no capítulo 4 é a mesma maneira como Deus quer trabalhar para salvar as pessoas. Só que precisa haver uma reação positiva, precisa haver um desejo de vivenciar essa experiência com o Senhor. Assim como Nabucodonosor inicialmente foi abatido por ser orgulhoso, muitos de nós poderíamos também passar por esse tipo de experiência. Talvez não, de nos tornarmos como um animal pastando, mas nós poderíamos ser derrubados no nosso orgulho,
na nossa prepotência espiritual. Muitas vezes achamos que sabemos tudo, que não precisamos de nada, que Deus até existe, mas não interfere tanto na nossa vida como nós achamos, pensamos, mas Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, preocupado conosco, assim como estava preocupado com Nabucodonosor. Tenha isso em mente, acredite fortemente no poder de Deus para mudar a sua vida. Quero orar com você agora. Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos do capítulo 4, o ensinamento da soberania divina, o ensinamento de que nós precisamos nos submeter ao Senhor, nos deixar sermos comandados pelo Senhor. Por favor, nos ajude a tirar bons exemplos do que aconteceu com Nabucodonosor, naquilo que nós acreditamos que seja o momento da sua conversão. Por favor, Senhor, toma a nossa vida nessa jornada de estudos da sua palavra e continue nos guiando em nome de Jesus. Amém.